A videoaula de hoje é a correção do plano de estudo remoto do 9º ano, mês de agosto, parte 1. Questão: qual a relação entre o núcleo das células eucariontes e as características hereditárias dos seres vivos? Para podermos falar, vamos tentar diferenciar um pouco o que é uma célula eucarionte de uma célula procarionte. Células procariontes, isso é uma matéria de revisão do 7º ano, elas estão presentes em bactérias, são bem menores em comparação a uma célula eucarionte. O material genético da célula procarionte, ela fica no nucleóide, disperso no citoplasma, fica, como se diz, solto nesse citoplasma. Já que na célula eucarionte, ela fica guardada no interior do núcleo. Aqui, nesse interior do núcleo, nós vamos ter a presença não agora do nucleóide, mas de cromossomos, pacotes de DNA que nós chamamos de cromossomos. Então, portanto, o núcleo das células eucariontes, que vai conter o material genético, será esse núcleo, que vai carregar as informações hereditárias desse indivíduo. Questão 2. Aponte as diferenças entre moléculas de DNA e de RNA. Nós temos aqui abaixo um desenho esquemático para que possamos diferenciá-las. Quando eu falo de uma molécula de DNA, eu estou falando de cadeia dupla. Vocês vão ver que é duas fitas de DNA. Essas duas fitas de DNA são formadas por bases nitrogenadas que nós chamamos de citosinas, guaninas, adenina e timina. Na molécula de RNA, ela é uma fita simples, uma fita única. Ela é formada de citosina, guanina, adenina e uracila. O que tem diferente em relação a essas bases nitrogenadas? Então, a gente vai olhar aqui na frente. Citosina tem no RNA e tem no DNA. Guanina tem no RNA e tem no DNA. Adenina tem no RNA e tem no DNA. Quando eu chego aqui nessa parte da uracila, ela vai ter só no RNA e no DNA vai ser timina. Então, a base nitrogenada delas são semelhantes, com exceção da uracila, que está presente no RNA, e a timina, que está presente no DNA. Questão 3. Explique geneticamente o que possibilita que uma célula muscular tenha função diferente de uma célula nervosa. Então, nós vamos aqui tentar explicar a origem das células do nosso corpo, dos tecidos do nosso corpo. As nossas células são diferentes, mas se você olhar a origem é a mesma. Todas as nossas células tiveram origem do ovócito, o espermatozoide, que seria a célula feminina, que se uniu à parte masculina, que foram se dividindo, se diferenciando. E o que faz que essas células, que têm o mesmo material genético e tenham funções diferentes, formatos diferentes, é que, embora nós tenhamos o mesmo material genético, os genes que expressamos são diferentes. Para vocês entenderem o que seriam esses genes que expressamos serem diferentes. É como se essa célula aqui do coração, essa célula do sistema nervoso, essa célula do sistema imune, da nossa defesa, ele tem o mesmo material genético, é idêntico. Só que no coração, é como se o DNA nosso estivesse guardado em gavetas. E algumas gavetinhas desse sistema circulatório, dessas células, elas estão fechadas para o coração, elas não são abertas. E essas gavetinhas que são fechadas para o sistema circulatório, talvez elas estão abertas aqui no sistema nervoso e fechadas para outros pontos. Então, ou seja, todas as nossas células têm o mesmo material genético, só que, dependendo do tipo de célula, elas vão ter algumas genes que são ativados e outros que estão desativados, e isso que vai permitir termos células tão diferentes umas das outras. Para a próxima questão, nós devemos compreender um pouco o que são cromossomos. Os cromossomos, eles são, na verdade, como nós chamamos de pacotes de DNA. Esses pacotes de DNA, no caso da célula eucariote, que os cromossomos estão presentes nas células eucariotes, eles ficam no interior do núcleo. Imagine que o nosso corpo, na verdade, ele precisa de receitas, porque, na verdade, o cromossomo traz receitas de como produzir substâncias proteicas do nosso corpo. Então, o que acontece? Essas receitas, elas estão aqui, nesses pacotes de DNA, e elas vão trazer informações de como vão ser produzidas, para vocês entenderem mais ou menos o que seriam essas receitas.
O meu cabelo, ele é diferente muitas das vezes da minha colega, porque as substâncias proteicas que eu produzo no meu cabelo são diferentes das substâncias proteicas que minha colega produz, que minha irmã pode estar produzindo, por isso que nós temos cabelos diferentes, porque as proteínas que constituem o nosso cabelo são diferentes. Então, dessa forma, para vocês entenderem, nosso DNA ele traz as substâncias proteicas que o meu corpo vão ter que produzir, e as substâncias, as moléculas proteicas que nós estamos produzindo que não vão nos dar características diferentes. Uma delas, por exemplo, a cor da pele. A cor da pele que nós temos é devido à presença de uma substância chamada melanina. As pessoas que são mais morenas produzem mais melaninas, quem é mais branca produz menos melaninas. Então, ou seja, esse cromossomo traz a receita de quem nós somos, das características que nós somos e que nós estamos manifestando. É interessante que essa receita, essas características hereditárias que nós recebemos da nossa mãe, no caso o óvulo, o ovócito, ele traz 23 cromossomos, o espermatozoide também traz 23, então nós vamos unir o ovócito com o espermatozoide e vamos dar origem a um zigoto de 46 cromossomos. Portanto, esse novo ser por inteiro vai ter 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos estão pareados aqui, ó, uma da mãe e outro do pai, uma da mãe e outro do pai. Portanto, metade da carga genética minha veio da mãe e a outra metade veio do pai. Quando esse indivíduo, esse ser humano, tornar-se adulto e for se reproduzir, ele não vai dar todo esse material genético para o seu filho. Ele também vai ter que dividir ao meio, ele divide ao meio e é a metade que ele dá para o seu filho. Portanto, aqui, ó, o número de cromossomos ele é reduzido pela metade nos gametas. E isso é essencial para manter essa quantidade de cromossomos numa espécie constante. Portanto, o ser humano, 46 cromossomos, quando produz gametas, 46 dividido por 2, 23 cromossomos, ele divide pela metade. Questão 4. Considera uma célula diploide que possui 10 moléculas de DNA. Quando eu falo 10 moléculas de DNA, é a mesma coisa que eu estou falando de cromossomos em seu núcleo. Para responder as questões a seguir, quantos cromossomos tem essa célula? 10 cromossomos, porque uma molécula de DNA equivale a um cromossomo. 10 moléculas de DNA, então eu estou falando de 10 cromossomos. Se essa célula passar por mitose, o que é mitose? Mitose é um processo a qual a célula se divide ao meio, mantendo estável sua quantidade de cromossomos. Isso é tão interessante, esse processo de divisão ao meio que ela faz. Quando eu me machuco, a célula da pele minha regenera. Para estar regenerando, cicatrizando, isso está acontecendo com um processo que nós chamamos de mitose. Então, as células velhas, as células que são desgastadas, elas sofrem por reprodução ao meio, para se reproduzem, se dividindo e mantendo constante esse DNA, esse material genético, esses cromossomos que ela tem. Agora, se essa célula passar por meiose, o que é a meiose? A meiose é um processo que acontece, um processo que ela está se dividindo ao meio e está dividindo a quantidade de cromossomos. Isso acontece no momento da reprodução, da formação de gametas. Então, na meiose, eu estou falando aqui que eu vou formar um gameta, que seria um óvulo ou um espermatozoide. Lembrando que eu falei anteriormente, na formação de um gameta, nós devemos dividir esse cromossomo ao meio, para que aquela espécie mantenha-se constante. Então, quantas moléculas de DNA terão as células filhas originárias? Terão 5 moléculas. Até a próxima videoaula.